Olá, gente. Mais um vídeo aqui no canal A Margem. Eu sou o Gabriel Ribeiro, produtor aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando de uma guerreira, né? Uma mulher excepcional, uma militante anarquista que viveu ali no século XIX. Nada mais, nada menos do que Louise Michel, uma francesa, mas que tinha ali a sua alma, o seu espírito internacional, para além das fronteiras francesas. Então, eu vou estar me baseando nesse livro aqui, tá? Da Samantha Lodge, sobre a Louise Michel. O intuito aqui do vídeo não é falar sobre a biografia, né, da Louise Michel, mas com base nesse livro, pontuar aqui um pouco da trajetória dessa artista da Revolução, como a mãe dela chamava, né? Até mesmo no período que ela ficou presa, né? Ela ficou muito tempo presa, a todo instante a Louise Michel era denunciada por esse Estado autoritário que já surgia ali na Europa, né? Na França, na Alemanha, etc e tal, onde a Louise Michel ia, ela tentava, né, se articular ali com essa massa trabalhadora, ela tentava se articular com aqueles marginalizados pelo Estado, pela monarquia. Então ela já batia de frente, digamos assim, né? Ela já questionava a figura autoritária de um monarquista, de um imperador. Então a Louise Michel, ela é criada, né? Ela nasce e é criada ali em Voncourt, que é interior ali de Paris, né? Não sei se é assim, se essa é a pronúncia correta, mas ela vai crescendo, né? Ela vai se desenvolvendo e ela só conhecia a mãe biológica, né? O pai, até então, ela não teve a oportunidade de conhecê-lo. Só que aí essa família, né? Ela foi criada numa família, num castelo, né? Nessa cidade de Voncourt, fica 4 horas e pouca de Paris. E uma família ali que tinha o hábito, digamos assim, da leitura. A Louise Michel, ela vai se interessando pela poesia já desde cedo, pela questão da educação, né? Então, a Louise Michel escrevia textos líricos e tal. E quando ela vai se tornando, digamos assim, mais adulta, etc., e ela vai começando a dar aula nessa cidade, né, no interior, você imagina o que era o interior naquela época. Ela vai já batendo de frente, gente, no sentido de posicionamento, né, de discursos, de questionar ali a figura da religião, né, que era presente nas escolas, a questão do sexo, né, de gênero e tal. Então ela já ia pensando uma educação sem distinção de sexo, sem essa diferença de homem e mulher, uma educação laica, gratuita. Então, como a Samantha Lodge coloca no livro, o interior vai ficando pequeno para ela e ela vai para Paris, né? Ela consegue lá trocar cartas, ser recomendada para Paris, né? E quando ela chega em Paris, é daquele jeito, né? Ela já se reúne com poetas ali, galera já militante, republicana, marxista, já tinha libertários também ali. Então, Louise Michel vai meio que juntando o útil com o agradável, né? Era o que ela, né, gostava, era o que ela ia se constituindo como mulher, né? Ela ia se reconhecendo como uma mulher revolucionária que tinha que estar participando de organizações, de movimentos, de protestos contra a figura autoritária de uma monarquia, de um império, ou até mesmo ali, dependendo do contexto, de um republicano, seja lá o que fosse, a Louise Michel estava lutando por transformações sociais. Então, naquele contexto ali, gente, da França, ali de Paris, né, 1860 e pouco, tal, aí, pum, chega ali 1871, né, Comuna de Paris,
estoura, acontece ali a Revolução, e a Louise Michel, ela tem um papel, né, fundamental dentro dessa revolução, porque ela vai pensando, né, como eu já falei, a questão da educação. Então ela vai montando escolas ali, ela vai organizando, né, junto com outras pessoas, nunca dentro de uma lógica de protagonismo, de soberania, de superioridade, não, mas de uma forma, digamos assim, organizativa, de cooperação, né, com as ambas partes ali envolvidas em cada área. Na área da educação, ela obviamente se articulava com professoras, com o pessoal da educação. Louise Michel também, ela está envolvida nas barricadas ali, né, discutindo de igual para igual com os homens a questão da autodefesa, né, de como pensar essa questão de se defender, porque o outro lado ali tinha o exército de Thiers, tinha a Prússia, que estava doida para tomar ali Paris, né? Então eles... Então vamos botar assim, esse outro lado, Prússia, com os republicanos ali que eram favoráveis ao governo de Versalhes, queriam tomar Paris. E não era tomar Paris só na cacetada, era na pólvora e tudo mais. Então a Louise Michel, ela chegou a pegar em arma em dado momento. Então ela vai discutindo, né, como os comunards, que eram os revolucionários ali da Comuna de Paris, como eles podiam cada vez mais se organizar, se articular, né, entre as regiões ali que estavam apoiando a Comuna de Paris, como que essa revolução ela podia ganhar corpo, né, de uma forma autônoma, sem aquela hierarquização, digamos assim, que ocorria já na monarquia, no Império, e que alguns republicanos autoritários queriam já impor naquele momento. Então, assim, quando eu fui lendo esse livro, né, quando eu fui vendo um pouco da trajetória da Louise Michel, tão bem organizada aqui no livro da Samantha Lodge, eu fui pensando também numa expressão que eu até coloquei num blog, na margem do canal. Vocês podem estar dando uma olhada, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Nesse texto eu fiz uma expressão, né? Eu criei uma expressão sensível como uma navalha. E eu lendo, né? Eu fui na verdade escrevendo a resenha desse livro, eu pensei assim, cara, a Louise Michel, ela me inspira, me ocorre pensar que ela era uma anarquista, uma guerreira radical, e me ocorre dizer essa expressão também agora para esse momento, né? Que ela era sensível como uma navalha, porque ao mesmo tempo que ela tinha essa radicalidade, ela não tinha medo da prisão, ela sustentou todos os atos, né? Todas as consequências de seus atos. Então ela apagava, digamos assim, ela queria abrir mão de sua defesa, né, de um advogado, para ela se autodefender. Então ela nos tribunais, quando tinha lá, digamos assim, um julgamento, né, para decidir se ela ia ficar presa ou não, ou para acusar ela dos crimes, né, ela sustentava aquilo, né? Então ela tem uma frase muito emblemática, que está até aqui, né, na capa do livro, que pertence à Revolução Social. Isso ela fala ali, os julgadores dela, né, diante daquele contexto, né, que aí a Revolução, a Comuna de Paris, ela é brutalmente, né, digamos assim, violentada, né, prisioneiros ali, revolucionários, são torturados, etc e tal. Então também a Comuna de Paris, até então, que não ia matar os seus opositores, ela também, né, tem um contragolpe dela. E então, sensível como uma navalha, porque além dessa veia revolucionária, dessa veia, né, de uma insurgente, ela também tinha aquele coração humanitário,
que todo libertário, que todo anarquista, que quando, sabe, consegue compreender, né, que ser anarquista, que ser libertário não é só um estilo de vida, digamos assim, mas, sabe, é você estar conectado com as massas, é você compreender que todas as pessoas, digamos assim, que estão, digamos, com boas vontades, sei lá, com boas intenções, que elas merecem respeito. Então, a Lucy Michel, ela tinha empatia com as pessoas que tinham dificuldade financeira, né? Então, ela é bem quista pelas mulheres ali das regiões que tinham acesso às suas escritas, às suas ações políticas ali, né, como uma revolucionária. E a Lucy Michel, quando ela é deportada para Nova Caledônia, que é uma ilha lá na Oceania, bem longe da França, né, de Paris, ela, naquele momento ali, que ela, né, tá aprisionada, né, fisicamente, ela tá numa cadeia, sendo, né, tratada daquele jeito, ela consegue naquela ilha ali ir conhecendo os nativos, né, os povos originários daquela região, que eram os canaques, né. Então ela vai, olha só que maneiro, né, como a gente às vezes pensa que todo europeu ele é FDP, colonizador, que não sei o que, pipipi, papapá. Ela chega nos canaques e tenta, né, conhecer a língua dos caras, né, tenta uma conexão, tenta se articular e pensa, né, vai tentando também ver ali quais as demandas daquele povo e, né, como todo povo originário, sofre dessa violência colonial. Então, os franceses que ali estiveram, né, os franceses colonizadores, eles foram tirando as terras, né, eles foram matando ali alguns nativos e a Lucy Michel se articula com o líder dos canaques. Então, ali ela já agita, né, uma revolução, uma revolta contra a figura autoritária, contra a figura de um tirano. Então, né, aí depois ela consegue voltar para Paris, aí funda, né, eu anotei aqui, Movimento Internacional Anarquista, né, cujo a veia ali anarquista já começava também a tomar um caminho para a questão federativa, né? Então ela abordava muito a questão da autonomia federativa dentro desse processo revolucionário ali já nas escolas, né? Nos artigos que ela escrevia. E a Lucy Michel acreditava que dentro da autonomia federativa era o caminho mais eficaz para libertar o trabalhador das injustiças capitalistas. Então, pessoal, é isso, né? Vou concluindo aqui esse vídeo sobre esse livro aqui, né? A ideia é falar sobre o livro também, falar da brilhante obra da Samantha Lodge, né? Uma anarquista aí também que, conseguiu organizar isso aqui com muita contundência, conseguiu trazer uma síntese muito bacana, né, da história dessa guerreira radical. E eu acho que a radicalidade é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né, tendo em vista o peso, tendo em vista como a população, né, como a massa é tratada por capitalista, pelo Estado, pelo que seja lá que for dominante. E para eu ir finalizando, gente, eu queria trazer umas passagens desse livro que eu acho bem importante, para você ver que quando a gente escuta, ouve, né? E aqui é um recado em especial para quem está chegando no anarquismo, para quem está se simpatizando, está caindo nesse vídeo aqui, né, entre aspas, de paraquedas, que um revolucionário, uma revolta, um anarquista, seja lá o que você quiser chamar, não é isso por uma questão de vaidade, não é isso por uma questão de ego, não é
insurgente por uma questão de ser do contra apenas, e sim de acordo com as suas experiências, né? Então tem uma observação da sua realidade, tem uma vivência, tem uma tomada de atitude, né? Coragem, né? Mas eu vou trazer aqui acho que 2 passagens para vocês, né, que estão chegando, que estão tentando entender melhor por que esse povo quer ser radical, né? Veja só, a relação da Luiz Michel com os povos originários lá na Nova Caledônia. Aí a Samantha, né, Lodge fala aqui no livro. A relação entre o Luiz e os Kanaks foi uma relação de aprendizagem mútua, olha que bacana, na qual ela aprendia a cultura e a língua Kanaks, enquanto ensinava os franceses e algumas táticas de resistência ao povo. Como uma pessoa apaixonada pela educação e pela revolução, como sempre foi. Então, ou seja, a Luiz Michel, uma anarquista, digamos assim, com repercussão, né? Que muita gente fala hoje em dia dela. Em Paris, ela é ovacionada em várias regiões, no enterro dela, mulheres, né, foram lá prestigiar, etc e tal. Então, Luiz Michel, né, ela ali com aquele ímpeto todo, aquele amor pela educação. Então, ela foi, o Estado lá, né, lá os republicanos, autoritários, seja lá o que for, joga ela lá com outros comunardes, com outros prisioneiros lá da Comuna de Paris, principalmente, né? Joga lá numa ilha, vamos deixar ela lá, vamos deixar aquela guerreira lá, maluca, né? Ela vai adoecer lá. Que nada, porque vários comunardes lá nessa ilha não seguiram os passos da Luiz Michel, não. A Luiz Michel, que fala, né, pertence à Revolução Social, meu irmão, aonde essa mulher ia, onde ela fosse, ia ter revolução, né? Isso até me lembra muito o lance do Bakunin, tá ligado? Que é onde ele ia, o cara também agitava, queria se articular com a massa ali, ele queria era romper com a estrutura dominante. Então, a Luiz Michel, dentro, digamos assim, vamos botar assim, da sua área, do que ela mais gostava, que era a educação, ela pegou aquilo, que era a sua habilidade, e também se articulou com a demanda local ali. E, óbvio, eles trocaram, né, vamos botar assim, informações, etc e tal. Então, ela também foi ensinando ali táticas, né, digamos assim, de guerrilha, táticas de autodefesa, etc e tal. E a outra passagem, eu vou pegar aqui, que tem a ver com uma reticências, que eu vou deixar também aqui nesse vídeo, que eu vou trazer em outra proposição, que ao meu ver é muito importante, sobretudo para a classe trabalhadora, tá? Que é o seguinte, ó, a Luiz Michel, ela vai ficando presa, né, em vários momentos, então chega uma hora que ela sai da Nova Caledônia e vai para uma outra região mais afastada ainda, porque, os caras falam assim, caraca, meu irmão, a mulher numa ilha lá, com os povos originários, no qual ela nem sabia a língua dos caras, e ela se articula, monta ali, né, um levante, vamos botar assim, monta ali um agito, vamos botar ela para mais longe. E ela vai trocando cartas, né, com amigos, com aliados, digamos, que estão na França, em algum outro lugar ali da França. E alguém oferece ajuda, não vou lembrar quem, mas oferece uma ajuda para ela, através, né, das cartas, evidentemente, e ela fala assim, ó, eu encontrei na prisão uma felicidade que jamais conheci em liberdade. Eu tenho tempo para estudar e aproveito. Quando estava livre, tinha em minha sala de aula 150 alunos ou mais. Isso não era suficiente para viver. 2/3 dos alunos, ao menos, pagavam. À noite, então as aulas iam até 10, 11 horas da noite,
e ela dava aulas particulares de música, gramática, história, né? E quando ela chegava em casa, ela se deitava cansada, incapaz de fazer qualquer coisa. Aí ela fala assim, né? Eu daria anos de vida a fim de dar horas para estudar. Cara, isso é uma coisa que eu quero deixar como reticências para um próximo vídeo, né, para uma próxima proposição, que é a questão do tempo. Né? Só a gente pensa o capitalismo, a gente pode vir aqui com questão da relação do meio de produção, ali, do dono do meio de produção com o trabalhador, essa questão social, etc. e tal, e essa questão do tempo, que o burguês, dono do meio de produção, o Estado, ele vai aprisionando o nosso tempo, porque vai matando a nossa liberdade, vai matando a nossa possibilidade de experimentar a ociosidade, né? Então você vê, naquela época já ali, século XIX, né? A mulher chegava em casa cansadona, ela colocou, eu era incapaz de fazer qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala de jornada de trabalho reduzida, é para que nós, trabalhadores, possamos ter direito ao tempo livre. Mas não é o direito no sentido jurídico, burguês, não. É meu corpo quer ter tempo livre. Meu corpo também quer pensar nas coisas criativas da vida. Eu quero ter tempo para não fazer nada. Entendeu? Então, você imagina quantos trabalhadores aí não vão tendo as suas habilidades aniquiladas por falta de tempo. Então, a pessoa é dançarina, a outra quer estudar música, a outra quer estudar desenho, a outra pessoa gosta de escrever, a outra gosta de fazer artes plásticas, né? A outra pessoa gosta de mexer ali com argila, de fazer experimentos ali com terra, água, etc. E aí? Então, essas reticências que eu deixo, porque a questão da redução da jornada de trabalho, ela não pode ser enfraquecida por conta de governo de esquerda que quer fazer conciliação com gente da direita, né? E eu queria finalizar essa mensagem na garrafa, né? Que é falar um pouco da Lucy Michel através do livro da Samantha Lodge, né? Não a conheço a Samantha, mas queria já, desde então, parabenizá-la. Então, queria finalizar, né, essa proposição citando aqui uma frase da Lucy Michel. Não se pode matar as ideias com tiros de canhão. Então, gente, é isso. Gostou do vídeo? Considerou relevante aqui o que eu trouxe? Se inscreva no canal, compartilhe aí, tá bom? O canal aí com seus amigos, na sua rede aí de amizade, tá bom? Isso é importante aqui para o andamento do trabalho. E para o andamento do trabalho também é importante que você possa aí, quem puder ajudar, né, com 1, 2, 3, não importa a quantia, através do Pix e do PayPal, isso também fortalece aí a nossa jornada libertária aqui. Beleza, gente? Um forte abraço aí, até a próxima, hein? Valeu!